Depois de um 2025 praticamente perfeito dentro das 4 linhas, o torcedor da Ponte, que deveria estar ansioso para a próxima temporada, hoje teme o 2026 do próprio clube. A situação extracampo da Macaca, sem dúvidas, é uma das mais críticas de toda a história. Atrasos de salário que chegam a 7 meses, transfer ban imposto pela FIFA, punições e uma preocupação gigante com o elenco que será formado para a próxima temporada. Antes da nota emitida pelo elenco anunciando a paralisação dos treinamentos, 2 jogadores já haviam deixado Moisés Lucarelli. O volante Léo Oliveira, que foi fundamental no título da Série C, e o lateral Gabriel Inocêncio, que passou apenas 3 dias com o elenco alvinegro e depois acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto. E assim como Inocêncio, quem também deixa o majestoso sem nem vestir a camisa da Macaca é o zagueiro Wallace. Ele chegou a ser anunciado e até apresentado oficialmente, mas pelo mesmo motivo também deixa a Ponte Preta. Wallace esteve integrado ao elenco durante 2 semanas, mas seguirá outro destino em 2026, assim como Kevin. Contratado em julho deste ano, o lateral esquerdo rescindiu com a Ponte em comum acordo e se despede do Moisés Lucarelli com apenas 8 jogos disputados. Diante de todo esse cenário, novas saídas não estão descartadas. Luiz Felipe, Diego Tavares e até Marcelo Fernandes vêm recebendo sondagens de outros clubes e não possuem permanência assegurada para 2026. O treinador tem um acerto verbal com a diretoria alvinegra para seguir no ano que vem, mas ainda não assinou a renovação contratual junto à Macaca. Entre atrasos, saídas e incertezas, a Ponte Preta chega a 2026 sem saber quem fica e, principalmente, como seguir diante de todo esse cenário conturbado. Bom, Batista, o Luiz Felipe, que foi um jogador importantíssimo na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, ele desperta o interesse do Náutico. O Náutico está conversando com o Luiz Felipe, ou seja, pode ser mais um jogador a deixar a Ponte Preta. Vale lembrar, né, os jogadores que já deixaram a Ponte: o Pedro Rocha, o Arthur, o Wanderson, o Wallace, o Kevin, o Lucas Cândido, o Léo Oliveira e também o Toró. Mais jogadores podem deixar a Ponte. O Diego Tavares tem proposta de outros clubes, o Bruno Lopes tem proposta de outros clubes, então a situação é muito preocupante quanto ao elenco para 2026. O próprio Marcelo Fernandes, eu falei no destaque que o Londrina ficou sem treinador. E qual que é o detalhe? O Londrina já consultou o Marcelo Fernandes. Ele está apalavrado com a diretoria da Ponte, ainda não assinou, mas vai despertar o interesse de clubes que ficarem sem treinador, até porque o Londrina hoje em dia é um clube que paga em dia, e essa preocupação em receber o salário no final do mês pega para todo mundo, para todos os funcionários, para jogadores também. Então existe a preocupação. A diretoria tem que o mais rápido possível resolver a situação financeira da Ponte, salários atrasados, e também começar a cumprir com os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, porque senão vai ficar difícil. Veja só, o time não está treinando, o profissional já liberaram para o Sub-20 treinar no CT do Jardim Olina até o final do ano. Qual será a programação a partir de janeiro? Essa é a preocupação. Deixa eu aproveitar e emendar, Batista. Hoje é aniversário do Marcelo Copertino, ele que é assistente do Marcelo Fernandes, 50 anos de idade. Parabéns para ele, que é um grande profissional, eu tenho acompanhado de perto no Guarani, agora na Ponte Preta também. Parabéns para ele, Batista. Batista. Bom, é o seguinte, nós vamos debater aqui a Ponte porque o Marcelo Fernandes é um cara sério. Disse sentado aqui nesse programa que ele tem um projeto de ano inteiro pela Ponte. Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a palavra dele tem muito valor, embora ainda não tenha assinado um novo contrato. Agora, ele precisa de um time. Ele sozinho não consegue disputar as competições. Então os últimos acontecimentos podem mudar aquilo que ele tinha como pensamento norte para 2026.
embora até o momento o Marcelo Fernandes não tenha falado nada. Jogadores estão de greve, não compareceram para treinar, mas ele, o Marcelo Fernandes, esteve lá, e também o Copertino, que o Breno já deu os parabéns aí, né? Ele está completando hoje aniversário. Então os próximos dias vão nos revelar o que é que vai acontecer também com Marcelo Fernandes. Seria muito bom que ele continuasse na ponte, mas usando aqui uma expressão de linguagem, né? Eu sei que o pessoal às vezes não gosta que a gente fale, mas eu falei agora há pouco, na Rádio Bandeirantes ao vivo, né, que eu ainda não consegui desenvolver uma técnica de comentar fatos abstratos. Eu até tento. É que quando as notícias, os acontecimentos são negativos, a gente tenta até de alguma maneira passar para o torcedor uma palavra de alento. Mas eu ainda não tenho, não consegui. Vou tentar algum curso, alguma coisa. Apesar de que dá a impressão que já passou o tempo de eu sentar no banco de escola, mas se for necessário eu me sento de novo com o maior prazer e com a maior humildade, para ver se eu desenvolvo uma técnica para transformar notícias negativas em comentários positivos. Talvez aí eu agrade um número maior de pessoas, porque toda vez que a gente tece uma crítica, toda vez que a gente dá um alerta, toda vez que a gente dá uma sugestão, às vezes um pouco mais picante, tem muita gente que não gosta, mas eu não consigo enganar a nossa audiência. Eu não consigo enganar o torcedor da Ponte. Então vou tentar desenvolver essa técnica, para quando vier o repórter, como veio agora, a matéria, você falando do Marcelo Fernandes, eu transformar, quer dizer, tem um que fez isso, né? Fez isso, gloriosamente. Transformou água em vinho. Eu não sei transformar. Notícia ruim, se bem que a água é maravilhosa, mas naquele momento precisava de vinho. Tinha acabado o vinho para os convidados. Eu não consigo. Como um dia foi transformada a água em vinho, eu não consigo transformar notícias horrorosas em comentários positivos. Só isso. Gostaria muito, imensamente, que o alto comando da Ponte viesse a público, mesmo que não tenha ainda a solução. Mas hoje é dia 23 de dezembro. Eu estava ouvindo agora as mensagens, CH que apresenta, aliás, brilhantemente o programa das 11h30 ao meio-dia na Rádio Bandeirantes, o Nossa Área, as mensagens são de desespero. Esse feedback que a gente recebe aqui, ele é muito sério. A gente não fomenta absolutamente nada. Ele é apenas, esses comentários, eles se constituem apenas numa caixa de ressonância dos fatos. Então eu gostaria imensamente, e respeito todas as pessoas que também estão sofrendo, estas que estão dirigindo a Ponte hoje, que elas viessem, que alguém venha a público. O microfone aqui é democrático, o Batista sempre abriu, é histórico na Bandeirantes isso. E se não tiver ainda algo mais consistente para falar, passe uma palavra de alento que a coisa vai se resolver e pelo menos dê um Feliz Natal. Feliz Natal para esse torcedor que está angustiado, que está numa situação... Porque o pessoal brinca, mas futebol é emoção pura. Tem gente doente. Tem gente tomando medicamento para dormir. A Ponte não vai estrear? A Ponte vai ter time para estrear? O Marcelo Fernandes foi um herói, ele vai continuar? Então eu acho que a torcida não é para nós aqui. E se não tiver nada ainda, né, Batista? Sim. Concreto, realmente sacramentado, que resolveu ou que está resolvido o problema, pelo menos um Feliz Natal de solidariedade ao torcedor que hoje está sofrendo. E você, CH, Ponte Preta para você comentar. Eu tenho que rir para não chorar, né? Porque todo dia a gente está falando praticamente a mesma coisa aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o torcedor da Ponte. Você acha sinceramente que o Marcelo Fernandes, que foi efetivamente o elemento mais importante
de todos, principalmente pela situação extracampo, você acha que o Marcelo Fernandes vai ter condição de continuar segurando a onda como ele segurou no Campeonato Brasileiro? E a credibilidade dele? Você sabe, o Tigrão também, e o Gleger também, o que em off o Marcelo Fernandes falou pra gente aqui. Como ele falou em off, eu não vou divulgar. Então, quando eu falei na sexta-feira passada, cuidado que a Ponte, além de jogadores, pode estar perdendo a comissão técnica. Porque ele está no barco junto. Está no barco junto. Agora, como é que esse cara vai dar treinamento, conversar com o seu grupo, que está ouvindo da direção da Ponte uma promessa vazia de 6 meses, 7 meses de salário? Você acha que o Marcelo merece isso? Ele quer isso para a vida dele? Claro que não quer. Ou a Ponte resolve, ela não vai ter time para disputar o Campeonato Paulista. Simples assim. Ou não é assim. Beleza, tranquilo. Aí faz tudo o que o Tigrão falou. Porque se não fizer, vir a público, explicar e dar satisfação, nós vamos ficar aqui conjecturando. Porque eu não vou falar coisa positiva se não existe. Eu não trabalho, como disse o Tigrão, com coisa fictícia. E eu não trabalho para Ponte Preta. Eu trabalho para o Grupo Bandeirantes de Comunicação e para você que está em casa. Com a maior isenção que eu posso fazer, lealdade e honestidade. Caiu notícia aqui, vai para o ar, desde que seja apurada. Agora, eu não vou fazer jornalismo para agradar ninguém, não. A situação, na minha opinião, a situação da Ponte, pelo que eu apurei, é bastante difícil. Olha, com relação ao Kevin, lateral esquerdo, deixou a Ponte. Não jogará mais pela Ponte. Qual é o clube para onde está indo o Kevin? Não tenho a informação. Ele tinha uma proposta do Santa Cruz. Não sei, o Santa Cruz vai disputar a Série C o ano que vem. Mas o que já é certo é que o Kevin não vestirá mais a camisa da Ponte para o ano que vem. Então a Ponte só tinha o Kevin como lateral esquerdo. Tinha o Brian Borges, que joga nas duas, foi contratado pela Ponte. Mas naquele comunicado, né, que nós divulgamos aqui ontem, o que chamou a atenção é que além dos remanescentes que estão com os salários atrasados, aqueles que foram contratados agora e, portanto, ainda não venceu um mês, não existe atraso de salário, mas eles também estão no comunicado. Os que estão chegando agora estão juntos. Então o Brian Borges também está junto aí de greve com os demais. Pois não, bebê? O Kevin deve jogar no Londrina. O Londrina é o clube que entrou na parada pelo Kevin, só que o que mais preocupa nesse momento é o Luiz Felipe, né? Porque o Paysandu foi atrás do Luiz Felipe e agora o Náutico fez a proposta oficial pelo Luiz Felipe. Eu acho que dificilmente o Luiz Felipe vai continuar na Ponte Preta e aí a Ponte está perdendo, né, os principais jogadores de meio campo. Perdeu o Léo Oliveira e agora deve perder o Luiz Felipe. E com relação à lateral esquerda, tem o Gabriel Braga. É menino, 21 anos, fez só 4 jogos pela Copinha. Não tem experiência para jogar no time profissional. Então, como é que vai ficar isso aí, né? Vai jogar nas costas do Gabriel Braga, se é que a Ponte conseguirá resolver essa situação financeira. Então, é preocupante porque o Kevin era o substituto automático do Arthur, que deixou o time da Ponte.